Pai, pedimos que o Senhor nos revele a Tua palavra, Pai, e o Teu Espírito Santo nos auxilie a praticar, Senhor, aquilo que o Senhor ordena através das Escrituras. Que estejamos todos nós reverentes ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã. E clamamos, Senhor, fale aos nossos corações, que sejamos edificados, que a Tua igreja seja edificada, fortalecida uma vez mais na Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Em meio às tribulações, persevere. Antes de fazermos a leitura do trecho que nós vamos estudar nesta manhã, você precisa entender que o livro de Atos é um livro teocrático. O que é um livro teocrático? É um livro que mostra o governo de Deus. É um livro que mostra a soberania de Deus. É um livro que mostra o comando absoluto de Deus em tudo o que acontece. E tudo o que Ele promete fazer, Ele faz. Se você tiver o cuidado de ler todos os capítulos do livro de Atos, você vai ver a teocracia, o governo absoluto de Deus. O médico Lucas, ao escrever os acontecimentos registrados aqui no livro de Atos, ele deixou bem claro para nós cremos, sem dúvida, que Deus controla absolutamente todas as coisas. Deus controla o macro-universo criado, Deus controla as nações. Você, lendo o livro de Atos, você vê que Deus absolutamente tem um controle sobre as nações, Ele controla a sua igreja, Ele também controla cada detalhe da sua e da minha vida, os filhos dele. Tudo está rigorosamente nas mãos de Deus. Se você ler os capítulos, você vai ver que Deus salva quem Ele quer, então Ele tem o controle sobre a alma das pessoas. Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele também age diante de governantes como bem entende. Os governantes acham que têm poder, mas o poder dos governantes está abaixo do teto. O poder dos governantes está sob o poder de Deus. Ninguém tem poder acima de Deus. Os governantes, achando que têm autoridade sobre nações, no final são pó, como vimos no Salmo 146. Deus controla o início e fim de tempestades. Como eu disse, Ele tem o controle absoluto sobre o macro-universo, e Ele também controla as moléculas de água de uma tempestade, dizendo, tempestade inicia, dizendo, tempestade, é hora de você acabar. Deus também controla e tem o poder e o domínio, a soberania sobre, por exemplo, uma cobra venenosa. E essa cobra venenosa, ao picar uma pessoa, Deus não permite que essa pessoa sofra absolutamente nada. E isso aconteceu no livro de Atos. O apóstolo Paulo, na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa. E Deus, controlando aquela cobra peçonhenta, que poderia fazer com que o apóstolo Paulo caísse duro ali diante dos maltenses, não, ele não sofreu nada. Por quê? Porque Deus controla absolutamente tudo. Tendo isto então em mente, este pano de fundo a respeito do governo de Deus sobre todas as coisas, vamos ler o capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8. Eu peço a você que leia junto comigo esses versículos, capítulo 8 de Atos. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 8. Leia aí na sua versão, que eu leio aqui na minha. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu preciso dizer a você que no início do livro de Atos ocorre o derramar extraordinário do Espírito Santo sobre a igreja, chamado Pentecoste. E agora a igreja empoderada, ela tem a capacitação do Espírito para cumprir a missão para a qual ela foi comissionada pelo nosso Senhor Jesus, para viver e proclamar o Evangelho para toda criatura, a quem pudesse ouvir. E caminhando na leitura do livro de Atos, no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, você vê claramente o Evangelho se espalhando, sendo propagado, mais e mais pessoas crendo no Evangelho de Jesus Cristo e recebendo o dom da fé, os apóstolos sendo zelosos pela pregação da palavra, os diáconos agora sendo dedicados aos cuidados materiais da igreja, as famílias são cada vez mais impulsionadas a viverem em oração e comunhão, e dentro desse pacote todo de desenvolvimento espiritual, a igreja estava experimentando naquele momento alegria, crescimento, mais e mais pessoas sendo convertidas. Houve uma pregação do apóstolo Pedro que aproximadamente 3.000 pessoas creram em Jesus Cristo. Então, nesse ambiente de crescimento, a igreja estava experimentando, veio também um ingrediente de crescimento espiritual, e não é fermento. O ingrediente de crescimento que a igreja experimentou foi perseguição. Mas estava indo tudo bem. E a igreja estava crescendo, se multiplicando exponencialmente. E veio perseguição. Mais crescimento, mais perseguição. Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. E as autoridades judaicas e romanas começaram a ficar furiosas. Parece que você, como você mexe na casa daquela formiga lava-pé. Você mexe um pouquinho, sai um pouquinho. Você mexe mais um pouco, sai mais um pouco. De repente você tenta destruir aquela casinha dela, vem muita formiga lava-pé para fora. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Então, chegamos no capítulo 8, onde a perseguição se torna mais aguda, mais intensa, mais violenta, mais cruel, encabeçada por um homem chamado Saulo, nascido na cidade de Tarso. Versículo 1 do capítulo 8, leiamos aí novamente. E Saulo consentia na sua morte. Se você ler o contexto imediatamente anterior, você vai conferir que é a morte do diácono Estevão. Ele foi cruelmente morto. E as vestes do diácono Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo, vendo tudo aquilo, no coração dele ardia um desejo de acabar com a igreja de Jesus Cristo. Saulo consentia com a morte, ele endossou, ele concordou. Ele estava vendo Estevão sendo apedrejado, e no coração dele estava nascendo e crescia uma satisfação por aquela situação, por aquela cena. Saulo consentia na sua morte. Naquele mesmo dia, diz o versículo 1, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aqui no original, perseguição é um termo no grego como que fazer sofrer fisicamente. Não era somente uma perseguição ideológica, por ideias, mas a igreja também ela estava sendo perseguida e ela começou a sofrer fisicamente. Os membros da igreja de Jerusalém, da igreja do Senhor Jesus Cristo, começaram a sofrer fisicamente. E todos, continuando no versículo 1, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A igreja em Jerusalém estava reunida, e por conta dessa perseguição intensa, encabeçada, capitaneada pelo então jovem Saulo, ela passou a se dissipar.
A igreja se espalhou. Aqui diz o versículo, dispersou. Só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os demais membros da igreja se dispersaram. A igreja de Jerusalém ficava na região da Judéia, que é ao sul da nação de Israel. Então a igreja se dispersou, saiu de Jerusalém, uma parte dela foi dividida. Foi para o sul, na Judéia, foi ao norte, em Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Aqui no original grego, grande pranto é rasgar o peito. Alguns homens piedosos estavam profundamente tristes. Estevão era um homem muito importante para a igreja. Um diácono cheio do Espírito Santo, que foi escolhido dentre os 7. A igreja estava toda animada, começou a acertar o ministério. Os apóstolos se dedicavam à oração e à pregação da palavra. Os diáconos então foram escolhidos para que cuidassem materialmente da igreja. De repente pegam Estevão, de repente matam Estevão, cruelmente. Um espetáculo horrível diante das pessoas, apedrejaram Estevão. Homens piedosos falam, não é possível. Agora que parece que as coisas estão indo tudo bem, prantearam Estevão, rasgaram o peito. Versículo 3. Como se não bastasse, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja passou a se dispersar, começou a sair de Jerusalém, e aqueles que ficaram em suas casas foram presos, encarcerados, entravam nas casas. O apóstolo Paulo pegou cartas dos líderes judeus, mandados para prender aqueles que falavam que eram do caminho. E soldados entravam nas casas, encarregados do templo, entravam nas casas, arrastavam homens e mulheres para a prisão. Mas estava indo tudo bem, mas a igreja estava crescendo. O que aconteceu? Com isso, nós chegamos então à primeira aplicação extraída deste texto, que nos encontramos aqui no capítulo 8, que é a seguinte: estar vivendo para Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando praticar os princípios de Deus, não nos isenta de tribulações e sofrimentos. E eu diria mais: viver para Deus, fazer a vontade de Deus, buscar praticar os princípios de Deus, atrai sofrimentos e tribulações que nós não teríamos se nós não estivéssemos fazendo a vontade de Deus. Você já experimentou isso? Parece que quanto mais você se devota ao Senhor, mais perseguição e tribulação vem à sua vida. O apóstolo Paulo ensinou isso para Timóteo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 12, diz assim: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa foi uma promessa de Deus para Timóteo. O apóstolo Paulo foi o canal, falou assim: Timóteo, eu tenho uma promessa para você. Certo? Timóteo ficou, ao ler aquela carta, ficou todo alegre. O apóstolo Paulo tem uma promessa para mim. E a promessa é: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, Timóteo. Você já viu essa promessa sair da caixinha de promessa que você já retirou na sua igreja, da igreja que você veio? Você tem lá a caixinha de promessa, não tem? E eu acredito, eu nunca tirei promessa da caixinha de promessa, mas eu acredito que dentro da caixinha de promessa não tem a promessa assim, você tira e fala: ó, você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido. Essa é uma promessa para você e para mim. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver para Deus não nos isenta de tribulações e sofrimentos, mas nos assegura certamente a presença de Deus nos capacitando a perseverar.
O Senhor permite perseguição, sofrimento, tribulações em nossas vidas, mas Ele está conosco, amados irmãos e irmãs. É no meio de tribulações e sofrimentos que o Senhor nos conduz para nós continuarmos a caminhada. Perseverar é isso. É o Senhor conosco, nos conduzindo, nos fortalecendo, nos reanimando, nos capacitando a continuar a caminhada na carreira cristã até o fim. Meu querido, se Deus deu o start na sua vida espiritual cristã, regenerou você, certamente Ele já pôs o fim na carreira cristã para você. Deus não dá corda em nossas vidas e solta e fala, agora vai, se vira. Deus, Ele salvou você, Deus, Ele regenerou você, Deus, Ele está no caminho, e Deus já determinou o fim. A salvação é isso. A salvação não é um processo em que Deus inicia e no final, ganha quem chegar primeiro, vence o melhor. A salvação Deus inicia, a salvação Deus está no processo, a salvação Deus já determinou o fim. Quando você é salvo, você já tem todo o pacote completo e o passaporte carimbado para o céu. A eternidade já é sua. Jesus Cristo fala isso para você e para mim. Quem crê em mim já tem a vida eterna. Jesus Cristo não fala para você e para mim, quem crê em mim terá a vida eterna, ou quem sabe vai ter. Já tem. Perseveramos porque Deus está conosco. Amém. O quinto ponto das doutrinas da graça, a perseverança dos santos, é melhor entendida quando cremos que é a perseverança de Deus nos santos. Porque não é o santo que depois dos 4 primeiros pontos, total depravação, irresistível graça, não é? Eleição incondicional, graça irresistível. Aí beleza, Deus fez todo o processo, agora a perseverança é com a gente. Você abre aquela capa toda do santo poderoso e vai, persevera que você consegue. Não, a perseverança é em Deus, com Deus. Porque sem Deus nós não conseguimos perseverar. Creia nisso, igreja. As tribulações, os sofrimentos não são capazes de nos fazer parar e desistir, porque Deus persevera em nós e por nós. Repita comigo, por favor. As tribulações e os sofrimentos não são capazes de nos fazer parar e desistir, porque Deus persevera em nós e por nós. Ah, irmão, nós precisamos sair daqui mais convictos dessa verdade. Veja que diante das perseguições, tribulações, sofrimentos, dores físicas que os membros da igreja em Jerusalém estavam sentindo, como nós vimos no versículo 1, 2 e 3, o que aconteceu? A igreja parou, a igreja desistiu, a igreja fechou as portas, a igreja abandonou o Senhor. Olha o versículo 4, entre mentes, aqui na versão Ara, usa o termo entre mentes. O termo entre mentes significa enquanto isso, nesse ínterim, enquanto estas coisas estavam acontecendo, ou seja, enquanto a igreja estava sendo assolada por perseguição aguda, intensa, dolorida, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, desistindo do Senhor. É isso que está no versículo? Enquanto isso, entre mentes, nesse ínterim, os que foram dispersos, tanto para a Judéia quanto para Samaria, iam por toda parte pregando a palavra. Glória a Deus. Eles foram enxotados de suas casas. Eles falaram, quem sabe sussurrando, em reuniões ocultas. Nós precisamos sair daqui, nós temos que sair daqui. Mas vamos continuar pregando a palavra. Você está comigo, meu irmão? Tô. Minha irmã, você está comigo? Tô. Então vamos. Eles continuaram pregando a palavra por onde eles passaram, na Judéia e em Samaria. Eles não desistiram, eles não desanimaram, eles não abandonaram o Senhor. O que é isso? É Deus na igreja, é Deus conosco.
Mesmo em meio às tribulações, a igreja permaneceu, a igreja perseverou na proclamação do Evangelho. Ela continuou vivendo para Deus e pregando a palavra sem medo, sem dizer que estava tudo perdido, sem se calar. Porque Deus fortaleceu e encorajou a igreja para perseverar mesmo em meio às tribulações. E queridos irmãos, nós precisamos entender que intrepidez, coragem, ousadia para perseverar não é algo que nós encontramos lendo livros somente. Coragem, ousadia, força não é algo que nós temos por ver exemplos. Intrepidez, coragem, ousadia não é algo obtido em curso de especialização. Isso nós conseguimos quando nós pedimos a Deus em oração para que o Espírito Santo nos encha de coragem, intrepidez, força, ousadia para perseverarmos, tudo isso para a glória de Deus. E o Espírito Santo é essa força motriz que nos faz caminhar. Quando nós estamos com os joelhos dobrados, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós dizemos eu estou fraco, assim é que eu sou forte. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos conduz a caminhar. Amém. Quando nós achamos que por nós mesmos as nossas pernas não vão continuar, e de fato não continuam por nós mesmos, e nós oramos, Senhor me ajuda, me dê força, coragem para continuar, apesar das lutas. Quem que faz e tem o interesse de continuar a caminhada mais do que você e eu? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que te mantém de pé. É Ele que me mantém de pé. Mais interessado está Ele do que nós. Eu repito, nós precisamos sair daqui nesta manhã com a certeza de que só perseveramos, porque dia após dia Deus está conosco, nos fortalecendo, nos colocando de pé na caminhada, nos encorajando, porque no fim das contas Deus tem a última palavra para tudo. É Deus que põe um ponto final em tudo. Deus é no início da nossa caminhada, Deus é no caminho ou no progresso da nossa caminhada, e Deus vai até o fim da caminhada conosco, porque o fim Ele já determinou para nós. É isso que nos chama a atenção aqui nesse episódio que nós estamos vendo. Deus tem sempre a última palavra. Observem que dos versos 1 ao verso 3, a igreja recebeu brutal perseguição. Se nós parássemos por aqui, nós concluiríamos, acabou tudo. Mas está todo mundo se dispersando, está todo mundo indo embora, a igreja não pode mais se reunir, perseguição ferrenha, perseguição e sofrimento físico, estavam prendendo pessoas, e aí? Acabou tudo, fecha a porta, acabou a igreja do Senhor. Mas a igreja de Deus sempre tem a última palavra, não era o fim, porque Deus não quis que fosse o fim. Ele capacitou a igreja a continuar, a perseverar. Versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte, pregando a palavra. Foram perseguidos, mas eles perseveraram pregando a palavra. Foram dispersos, mas eles continuaram pregando a palavra. O evangelho se espalhou, porque Deus tem a última palavra. Não era o fim da igreja. Amém. Mexeu na casa da lava-pé. Mataram Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva. O que aconteceu? Para tudo? Fecha as portas? Não tem ninguém para substituir Estevão? Acabou. Tem sim. Deus tem sempre a última palavra. Versículo 5. Filipe, outro diácono, descendo à cidade de Samaria, anunciou-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Mataram Estevão. Deus levanta Filipe. Oh, glória! Aleluia! Muitos viram Estevão sendo apedrejado ali, não podendo fazer nada. Morreu Estevão, um dos diáconos cheio do Espírito Santo. As suas atitudes eram bem vistas pela igreja.
Ele era um homem de confiança, mas ele morreu. Mas o Senhor levantou Filipe, outro homem cheio do Espírito Santo. Eles matam um homem de Deus evangelista, Deus levanta outro homem de Deus evangelista. Sabe por quê? Porque não há insubstituível no reino de Deus, a não ser Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se um homem de Deus morre, ele levanta outro. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. A nossa segurança não está em homens, em líderes, em pessoas que nós depositamos uma esperança. Mas se essa pessoa vai, e aí? A nossa esperança vai junto. Se a nossa confiança está em líderes, se esse líder vai, a nossa confiança vai junto. Nós devemos confiar plenamente no nosso Deus, que é dono da igreja, que abate um, mas levanta outro, que permite um passar, mas já tem outro em substituição, tão capaz quanto, ou até melhor, quem sabe, porque nós achamos que, olha, se eu não lavar o banheiro, ninguém lava como eu. Lava melhor. Olha, se eu deixar de pregar, vai ser difícil ter alguém igual eu. Que orgulho da minha parte. Já o Senhor já substitui um no meu lugar, que me deixa envergonhado, que quebra o meu orgulho, o meu coração, em achar que eu sou insubstituível. Filipe foi levantado, ele começou a pregar, e as pessoas se converteram, e através de Filipe, outro diácono, Deus operou milagres naquela cidade de Samaria. Coxos começaram a andar, paralíticos começaram a andar, espíritos imundos foram expulsos de pessoas, e essas pessoas começaram a clamar, e agradecer, e gritar. E o que aconteceu? Versículo 8: houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, vamos voltar um pouquinho a fita. Estevão foi morto, cruelmente morto. Saulo estava assolando a igreja, expulsando as pessoas de suas casas, retirando as pessoas de suas casas, mandando, enxotando na prisão. A igreja teve que se dispersar dali de Jerusalém, ir para Judéia, para Samaria. Não podia se reunir mais ali. Tristeza em cima de tristeza, perseguição em cima de perseguição. Acontece que ali em Samaria houve grande alegria naquela cidade. Isso é um milagre. Por quê? Por como pessoas açoitadas por sofrimento, perseguidas, atribuladas, podem experimentar alegria e transmitir alegria no meio de tanta luta. Os irmãos que estavam lá em Samaria estavam sofrendo por dentro, mas estavam anunciando o Evangelho. Pela força do Senhor, eles perseveraram, e eles puderam transmitir alegria, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eles conseguiram transmitir alegria para aquela cidade, e a cidade toda se alegrou, é porque eles tinham alegria no coração. Amém. Apesar de agudo sofrimento. Dá para entender isso? Aqueles irmãos e irmãs, eles estavam tendo alegria e puderam transmitir alegria. Houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Não são homens que param a obra de Deus, porque Deus sempre tem a última palavra em nossas vidas, em nossas famílias, na igreja, na história do mundo. Você está aqui nesta manhã com suas lutas pessoais. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei como está o seu coração agora. Eu não sei como é que está a sua família agora. Eu não sei como está o seu trabalho. Eu não sei como estão os seus planos, os seus projetos, mas nós aprendemos nesta passagem que Deus controla as nossas vidas, e Ele, somente Ele, tem a última palavra, meu irmão, minha irmã. Somos encorajados a continuar a caminhada cristã pela fé em Deus, a perseverar sempre, dependendo de Deus, confiando nos braços poderosos do nosso Pai.
porque agora parece que o poema das nossas vidas, ele está com palavras e com expressões um pouco desconexas, não parece? Parece que o poema das nossas vidas está sem sentido. É como ver o bordado do lado avesso. Parece que, Senhor, está dando tudo errado, mas para Deus está dando tudo certo, confia. No final, será um lindo poema que fará todo sentido, porque Deus é o poeta perfeito que já escreveu a nossa história. E eu encaminho então, para encerrar, dizendo a você que nos anos 70, aqui no Brasil, houve uma campanha do governo para a compra de carros movidos a álcool, e nos carros tinha um adesivo assim, movido a álcool. Eu acredito que o crente poderia carregar em si, em suas atitudes, a frase movido por alegria. Todavia, esta alegria, ela não é produzida por nós quando nós lemos livro de piada. Essa alegria não é uma alegria quando nós assistimos stand-up comedy. Essa alegria não é quando nós damos risada sem parar. Não, alegria para um crente não é risada. Que legal. Não é palhaçada. Esta alegria é a que vem de Deus. É a alegria fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria. Você tem o Espírito de Deus em você? O fruto que provém do Espírito tem alegria. Essa alegria vem de Deus, fruto do Espírito, que nos mantém alegres, nos mantém contentes, nos mantém satisfeitos e perseverantes quando estamos sofrendo, sendo perseguidos. Parece um paradoxo, mas é possível nós experimentarmos alegria apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar da perseguição. Qual é a ligação então entre alegria e perseverança? Preste atenção, esta alegria que o Espírito Santo produz em nós é a nossa força. Você já leu isso em algum lugar? Neemias capítulo 8, versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu querido, o que você precisa para perseverar? Você precisa de Deus, tá? Mas nós vamos falar coisas práticas. Você precisa de força. E força vem da alegria de Deus em nós. A lógica é simples. Pensa na afirmação. Vamos lá. Nós temos um pressuposto. Só persevera quem é salvo, ok? Só persevera, só vai até o fim, só continua sempre quem é salvo, ok? Essa é a premissa. Só persevera quem é salvo. Sendo salvo, o Espírito Santo produz em você e em mim a alegria da salvação. Ei, você foi salvo, nada muda isto. Isto não gera alegria no seu coração? Rodrigo, é verdade. Não, meus irmãos, vamos rever o conceito de salvação nesta manhã. Você foi salvo, você tem tudo. A alegria da salvação deve inundar os nossos corações, porque quando a alegria da salvação inunda os nossos corações, nós passamos a andar no estágio superior. Nós não estamos andando aqui neste mundo e olhando para as coisas deste mundo. A nossa cabeça está no alto, a nossa esperança está em Deus, a nossa vida é para Deus, e nós temos um lugar preparado para nós que não é neste mundo. Nós olhamos para a vida eterna, porque você foi salvo. Apesar do sofrimento, você foi salvo. E isso é tudo o que você precisa e precisava e tem. Amém. Esta alegria, este regozijo, esta satisfação por ser salvo, te dá força para você perseverar, para você continuar,
até o fim. Por isso que a nossa alegria não é porque nós temos ou não temos coisas aqui nesta terra. A nossa alegria não é porque você ganhou coisas, mas a nossa alegria é fruto de termos salvação, de nós termos a vida eterna, e esta condição nos dá força para nós perseverarmos, para nós continuarmos. Nós passamos por momentos de tribulações, e as tribulações acabam atacando, acabam roubando sim a intensidade desta alegria que nós temos. Eu não quero dizer para você que você sempre vai levantar assim radiante, sou salvo todo dia, todo dia, todo dia. Não é assim comigo, confesso para você. Tem dia que o farol dá uma baixada, porque eu sou limitado, porque eu sou pecador, mas não que essa alegria, ou não que o Espírito Santo saia de mim, ou esgote a atuação dele em mim, porque as coisas deste mundo acabam tomando o meu coração e o meu farol abaixa. Nesses casos nós devemos orar como o Davi no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, me ajuda, Senhor, a rememorar que o Senhor me salvou. Senhor, me ajude a ter convicção que eu não sou deste mundo, que a minha alegria não está baseada nas coisas deste mundo, mas eu já tenho a alegria da salvação. Eu sou teu, o Senhor é meu, eu vou para o céu, um dia eu vou te encontrar pessoalmente, eu vou viver eternamente com o Senhor. Então, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz isso na sua e na minha vida. O status de ser salvo, de ser filho de Deus, ter tudo em Cristo Jesus, produz em nós alegria. E consequentemente essa força para nós continuarmos até o fim. Ainda que nós percamos tudo nessa vida, saúde, dinheiro, família, reputação, nós já temos tudo. O que você e eu temos? Somos salvos e filhos de Deus. Glória a Deus. Mesmo assim, nós devemos ser honestos diante de Deus. Além da salvação, nós temos sido bem abençoados por Deus, com tantas coisas. Nós não estamos passando isso aqui que a igreja de Jerusalém passou. Não estamos. Não estamos. Está longe de nós sermos perseguidos como aquela perseguição. Você um dia pediu uma bicicleta, Deus te deu um carro. Você um dia pediu uma namorada, um namorado, Deus te deu esposa, família, marido, uma família maravilhosa. Você um dia pediu pessoas para você poder partilhar, comungar da mesma fé, Deus te deu uma igreja. Deus tem nos abençoado grandemente, porque o nosso Deus é generoso. Nosso Deus é um Pai generoso. Então não há situação mais segura para nós do que nós continuarmos até o fim com Deus. Não por nós, mas por intermédio daquele que nos salvou, e Ele age em nosso favor. Eu vou dizer para você, vai haver sofrimento, e vai continuar havendo sofrimento na sua vida. Vão ocorrer fortes embates, oposições, sim. Desculpa te frustrar se você tem outro tipo de concepção da vida cristã. Vai haver uma boa quantidade de lágrimas escorrida pelo seu rosto. Porém, nós iremos chegar até o fim. Não sei se daqui 5 minutos ou se daqui 50 anos. Ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe: a chegada é certa, por meio daquele que prometeu e cumpre o que promete. Portanto, em meio às tribulações, persevere, meu irmão, minha irmã, persevere. Fale isso para mim também. Rodrigo, em meio às perseguições, obrigado. Vamos nos encorajar mutuamente nesse sentido? A igreja precisa, a membresia precisa disso. Meu irmão, não para. Ô meu irmão, eu preciso de você. Vamos nos dar as mãos e vamos caminhar, porque um ajuda o outro. Porque muitas vezes
Nós estamos querendo derrubar o outro para chegar primeiro. Mas se eu chegar, eu chego com os outros. Se eu achar que eu chego primeiro, eu não chego. Eu preciso de você, você precisa de mim. Então, em meio às tribulações, vamos perseverar. Nessa dependência do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que é a nossa força. Amém. Pai, oramos como o rei Davi. Restitui-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Oh, Senhor, nos faça rever os conceitos de valores que nós temos na vida. Diante da tua palavra nesta manhã, nós somos convencidos que nós já temos tudo. Nós já temos salvação, o Senhor chegou em nossas vidas, o Senhor fez um milagre em nossos corações, nos regenerando, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. No caminho, Senhor, no processo da salvação, o Senhor está conosco, e se não fosse o Senhor conosco, nós abandonaríamos, mas o Senhor está conosco. E o final é certo, porque o Senhor sempre tem a última palavra, e o Senhor estará conosco até o fim. Senhor, aumente a nossa fé, para nós não vivermos por vista, mas nós vivermos crendo, ainda que não vejamos, mas convictos naquilo que o Senhor prometeu, a tua palavra, que o Senhor completará a boa obra que o Senhor mesmo iniciou na vida da igreja. Está preparando a tua igreja, a tua amada igreja, para apresentar ao Senhor mesmo, limpa, adornada. E um dia, o Senhor abrirá os portões do paraíso e dirá para todos nós: venha, desfrutem da vida eterna comigo, servos bons e fiéis. Nós anelamos por isso, Senhor. Assim oramos, no nome santo do nosso Redentor, Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém.